Hoje nós vamos começar um assunto novo dentro da farmacologia, que trata das drogas que agem sobre micro-organismos, né? Vale a pena um aluno que vai começar esse estudo recordar um pouco sobre a microbiologia, né? Aspectos gerais da bactéria, de fungos, leveduras, vírus, parasitas de forma geral, protozoários e até um pouco sobre tumores, né? Que uma vez que essas drogas que nós vamos trabalhar a partir de agora, elas também podem agir sobre tumores, tá bem? Nós vamos começar trabalhando com um termo bem geral chamado de antimicrobianos, né? Então, são drogas que matam ou controlam a proliferação de micro-organismos. Nós podemos dividir os antimicrobianos em várias subclasses, né? Aquelas que agem em bactéria, podemos chamar de antibacterianos, antivirais, antifúngicos, enfim, dependendo do tipo de micro-organismo que é suscetível à ação desses fármacos, tá bem? Na aula de hoje eu vou apresentar uma introdução geral sobre os antimicrobianos, né, esses agentes. Vou falar um pouquinho sobre aspectos de resistência, vou apresentar como que as drogas são classificadas, como elas são entendidas por mecanismo de ação ou mesmo por classe química, tá bem? Então vamos começar. Bom, por que é tão importante aprender sobre os antimicrobianos, né? Então, para que eu preciso conhecer e por que há tantos tipos diferentes de drogas com essa ação? Bom, primeiro que quando você vai iniciar uma terapia de qualquer tipo de infecção, é importantíssimo que você tenha um arsenal para poder trabalhar, né? Uma quantidade boa, grande de fármacos que você possa escolher. Por quê? Porque cada micro-organismo tende a ser mais suscetível a determinados fármacos do que outros, né? Então é importante que você conheça profundamente os tipos, quais opções você vai trabalhar, né? E quais são os problemas relacionados à qualidade do uso clínico deles, né? Então, para se ter uma ideia, 50% das prescrições que envolvem antibióticos, antimicrobianos, elas são feitas de forma inadequada. Isso sem contar o uso irracional, né? Então, quando a pessoa tem uma infecção de garganta, ela tem lá alguns antibióticos em casa, alguns agentes antimicrobianos, ela escolhe por conta um medicamento para tomar, ela não consegue nem avaliar se é uma infecção viral, bacteriana, fúngica, né? Então, muitas vezes, a ineficácia passa a ser bastante importante dessas drogas. Então, é importante que você conheça muito dessas drogas e possa fazer escolhas adequadas, né? Então, é importante por conta disso. Bom, um breve histórico sobre esses agentes antimicrobianos, né? Eles são usados desde que o ser humano está no planeta, né? Ele tem relatos de uso de agentes antimicrobianos no Egito Antigo, na China Antiga, enfim, porque, claro, esses micro-organismos nos acompanham desde sempre, né? Mas o uso mais sistemático, com eficácia comprovada, ele começou o uso, né, mais ou menos há 500 anos com a introdução de mercúrio ou derivados do mercúrio para tratamento de sífilis, por exemplo, né? A sífilis, há relatos dela desde da pré-história, né, que acompanha o ser humano. Então, nessa época, avaliou-se a eficácia de tratar com mercúrio as pessoas que tinham sífilis, e tem eficácia. O problema é que o mercúrio é extremamente tóxico, né, e não é nem mais usado hoje. Aliás, nada derivado de mercúrio nós temos na terapêutica hoje. No século XX, né, foram introduzidos na Alemanha medicamentos para quimioterapia. São as primeiras baterias de agentes que eram eficazes para tratamento de tumor, também derivados de metais pesados, o que levava muitas vezes a muito mais reações adversas do que a quimioterapia atual. Mas nós partimos, né, o nosso ponto zero, que a gente considera como início de tudo, ela remonta a 1928 com os experimentos de Alexander Fleming, em que ele descobre que os fungos, principalmente o fungo Penicillium, que está representado aqui para nós, ó, esse fungo ele não cresce, esse fungo, na verdade, quando cresce junto com alguns tipos de bactéria, então vamos supor, olhando para a plaquinha aqui, que aqui embaixo tivesse semeado com bactérias, e depois eu contamino essa placa com fungo Penicillium, esse Penicillium que está aqui.
E você repara que a bactéria ela não cresce, principalmente em volta do fungo, ela não cresce, ela cresce onde não há contato direto com o fungo, né? Então, à medida em que a bactéria vem crescendo e o fungo também, há um ponto, né, de contato que não ocorre. Então, a bactéria ela não cresce por cima do fungo, né? Na maioria das vezes isso poderia acontecer, e o fungo, então, ele impede o crescimento da bactéria num determinado pedaço, num determinado trecho aqui, né? Há um halo formado aqui. E o Fleming, na época, que contaminou suas culturas de bactéria com esse fungo, achou estranho o fato da bactéria não crescer sobre o fungo, né? E então ele começou a trabalhar com extratos do fungo e perceber que o próprio fungo produzia algum agente que inibia ou destruía, né? Ele não sabia definir ainda na época que tipo de mecanismo que era, né? Impediu o crescimento bacteriano, né? Então ele começou a usar extratos de fungo para tratar pessoas que tinham infecções bacterianas com um resultado bastante promissor, né? Com bastante eficácia, inclusive. Então, ele, como não sabia qual era o agente que fazia isso no fungo, o que o fungo produzia, né? Então, ele passou a chamar a molécula que o fungo produz de penicilina, né? Uma vez que ele é produzido pelo fungo penicílio, né? Então, nós tendemos a partir de 1928, começar o estudo das drogas que agem ou que são chamadas de antimicrobiano propriamente dito. Bem? Bom, então algumas definições importantes. O que são antimicrobianos? Então são drogas, são fármacos, moléculas, vamos chamar assim, produzidas por micro-organismos. Geralmente os agentes que agem sobre os micro-organismos são produzidos por eles próprios, né? Então o mundo, o mundo microbiano ele é bastante competitivo, então fungo, levedura, vírus, bactérias, eles costumam se atacar entre eles, né, para uma questão de sobrevivência mesmo. Então, eles muitas vezes, para se defender de um outro micro-organismo, acabam produzindo toxinas para esses micro-organismos, né? Então, tanto que o penicillium foi exatamente esse o caso. Então, os antimicrobianos eles podem ser propriamente moléculas produzidas por outros micro-organismos. O problema de se usar moléculas produzidas por micro-organismos é o fato de essas moléculas produzirem no ser humano hipersensibilidade ou alergia, né? Uma vez que trata-se de pedaço de molécula derivada de um micro-organismo. Então isso dá um problema para a gente quando vai injetar diretamente essas moléculas nas pessoas. Portanto, além de ser produzida por micro-organismo, também pode ser sintetizada em laboratório, né? Então muitas vezes o que acontece? O micro-organismo ele produz uma molécula que não serve exatamente para o ser humano, causa muita toxicidade. Então, o que a gente pode fazer é utilizar essa molécula do micro-organismo como ponto de partida e montar ou desenhar ou sintetizar outras moléculas a partir dessa com menos toxicidade, né? Então, antimicrobianos eles podem ser produzidos por micro-organismos ou sintetizados em laboratórios e são capazes de matar ou inibir micro-organismos. Então, necessariamente, você diria antimicrobianos para isso. Por outro lado, eu tenho dois outros conceitos que aparecem para nós, né, os antibióticos e os quimioterápicos, né? Então, como é que eu poderia incluir dentro dos antimicrobianos os antibióticos, né? Então, os antibióticos são drogas que têm efeito em bactérias e a origem é natural, né? Então, por exemplo, a penicilina, que é extraída do penicílio, ela pode ser considerada um antibiótico. Então veja que um conceito muito mais restrito, né? Menos quantidades de drogas eu posso dizer que são antibióticos do que antimicrobianos. Então eu recomendo que você que não saiba se a molécula tem origem natural ou não, antes de você se referir a antibióticos, chame de antimicrobianos, aí você não tem problema de errar. Já os quimioterápicos, eles não são propriamente uns antimicrobianos, porque eles não agem sobre micro-organismos. Mas eles também são capazes de matar ou inibir agentes estranhos, células estranhas. Nós podemos considerar um tumor algo estranho a você, né? Até como algo que está exógeno a você, não algo endógeno a você, embora se pareça muito com as células que você tem, né, no corpo. Então, muitos colocam dentro do conceito, né, estudar os antimicrobianos, acaba colocando também os quimioterápicos, porque eles também são utilizados para matar ou inibir, só que não micro-organismos, sim células tumorais. Tá bem? Então, alguns conceitos importantes.
Outro conceito importante que nós vamos usar muito dentro da antibiótico-terapia, vamos chamar assim, é chamado de ponto crítico. O que é isso? É quanto da droga, quanto do fármaco eu consigo deixar ou colocar ou, de certa forma, fazer com que tenha no sangue de quem está se tratando, ou em algum líquido, tá? Não precisa necessariamente ser sangue. Então, por exemplo, quanto da droga alcança o soro? O soro quer dizer urina, né? Sangue. Quanto do agente, né, do fármaco chega na urina? Quanto que vai para o líquor? Então, é importante que você saiba esses dados, né, quanto vai e para onde vai, porque dependendo do tipo de infecção que a pessoa venha a ter, é preferível que tome determinados agentes do que outros. Por exemplo, se eu tenho a cefalexina, que é uma droga da classe das cefalosporinas, e ela tende a se concentrar, ela tem um ponto crítico bastante alto na urina, então ela tende a se concentrar na urina, então ela é mais indicada para infecções de urina. Por outro lado, tem outros tipos de agente, como a vancomicina, por exemplo, que tende a ter um ponto crítico interessante no líquor, então pode ser usado para meningites, por exemplo, né? Então é importante que você saiba qual é o ponto crítico da droga e qual líquido cavitário, qual líquido que essa droga tende a se acumular, para que a gente avalie ou qual droga eu devo usar em determinados tipos de infecções. Bom, vamos a alguns exemplos então. Então, lembra que eu comentei que a maior parte dos antimicrobianos eles são extraídos de outros micro-organismos. Então, aqui está colocado para vocês alguns exemplos. Ó, por exemplo, algumas bactérias ou bacilos, bastonetes, gram-positivos, né, como por exemplo Bacillus subtilis, eles produzem bacitracina, tá vendo? Então aqui só uma questão de exemplos, né? Então alguns tipos de fungo ou bactérias que estão entre fungos e bactérias, o actinomyceto é uma transição entre uma coisa e outra, né? Então temos a Streptomyces nodosus, eles produzem anfotericina B. Então, clorofenicol, streptomicina, tá vendo? Todos eles são extraídos, são antibióticos, posso considerar antibióticos naturais, claro, são produzidos por outros fungos, né? Então, eu já coloquei aqui o fungo penicillium. O penicillium, né, além de produzir a penicilina, ele também pode produzir a griseofulvina, cefalosporinas, o cefalosporum. Então, eu tenho aqui só alguns exemplos de drogas que são extraídas de outros micro-organismos. Tá? Como é que eu posso classificar os antimicrobianos? Então, eu posso classificar como natural, né? Natural quando diretamente eu extraio do micro-organismo, ou semissintético, como eu havia comentado. Esses semissintéticos, por que são chamados assim? Porque eles partem da molécula natural e são modificados no laboratório. Então, alguns exemplos aqui. Penicilina G, né? Penicilina G é a penicilina que o Fleming descobriu, e é extraída, claro, do penicillium, é também chamada de benzetacil, e temos os derivados da penicilina G, como a amoxicilina, a ampicilina, né? Os aminospenicilinas, chamadas assim, que são modificadas quimicamente a partir da penicilina G. Então, uma forma de classificação é quanto à origem, né? Da onde vêm esses agentes, mas não é a única forma de classificação, né? Eu posso classificar também o antibiótico como a atividade que ele desempenha, o que ele faz no micro-organismo. Então, eu tenho duas básicos efeitos possíveis no micro-organismo. Ou o agente antimicrobiano mata, ou ele impede o crescimento. Tá? Então, eu vou chamar isso de bacteriostático, se for em bactéria, é evidente, né? Se for em fungo, é fungiostático. Tá? Ou bactericida, claro, se a ação for sobre bactérias. Também sida é para matar, estático para parar crescimento. A eficácia, um é melhor do que o outro? Não, os efeitos são importantes nos dois casos, independente se você toma um bactericida ou um bacteriostático, um fungicida fungiostático, né? A eficácia no tratamento costuma ser semelhante, tá bem? Por quê? Porque, claro, no bactericida, o próprio agente, o próprio antibiótico, o próprio antimicrobiano, ele destrói, né? Ele mata o micro-organismo. Enquanto que o bacteriostático, ele simplesmente impede o crescimento desse micro-organismo. Ah, mas ele continua lá. Mas o seu sistema imunológico dá conta de eliminar esse micro-organismo. Aliás, nos dois casos, tanto no bactericida quanto no bacteriostático, a dependência do sistema imune da pessoa é bastante alta. Então, é importante que a pessoa tenha um sistema imunológico eficaz, mesmo usando os agentes antimicrobianos. Então, uma segunda forma de classificação.
Uma terceira forma de você classificar o antimicrobiano é qual o espectro de ação dele. O que quer dizer isso? Bom, nós sabemos a infinidade que tem de micro-organismos disponíveis, né, que podem entrar em contato com você. Bactérias de várias classes, fungos de várias classes, leveduras, enfim, tem muita opção, né? Tem muita bactéria disponível, muito micro-organismo disponível. Esses antibióticos ou antimicrobianos, eles vão agir sobre um determinado tipo de bactéria, sobre todas as bactérias, sobre bactérias, fungos e vírus, por exemplo. Então, à medida em que você vai tendo eficácia desses agentes sobre mais tipos de micro-organismo, você diz que está aumentando o espectro de ação dele. Tá bem? Por exemplo, nós temos antimicrobianos que agem preferencialmente em bactérias gram-positivas. Já vou explicar essa história de gram daqui a pouco. Outros preferencialmente em gram-negativas, outros em micoplasma, outros em clamídias. Então, quando você começa a restringir muitos tipos de micro-organismos, você vai chamar de pequeno espectro de ação. Por outro lado, se você tiver drogas que agem em gram-positivas, gram-negativas, micoplasma, clamídias, sei lá, espiroquetas, né, vai aumentando as opções de tratamento com aquele antibiótico, você vai se referir a ele como amplo espectro de ação. Então, eu tenho amplo espectro de ação ou espectro restrito de ação, tá bem? Posso classificá-lo, então, quanto ao espectro de ação. Algumas propriedades dos antibióticos antimicrobianos, né? Então aqui eu estou usando como sinônimos também, mas você sabe que há uma diferença aí. Toxicidade seletiva, então ele é tóxico para alguns micro-organismos, não são para todos. Não existe uma droga, um antimicrobiano que mate tudo ou que haja ou tenha efeito sobre todos. Por isso é importantíssimo você saber que tipo de infecção e qual é o agente que está causando aquilo. Nós sabemos, por exemplo, infecções de garganta, que há ali, se for bacteriano, por exemplo, há algumas bactérias que mais acometem, causam esse tipo de infecção do que outras, né? Então, por exemplo, posso causar uma infecção na garganta por uma Neisseria, Staphylococcus, né? São mais comuns que sejam esses. Mas pode ser um outro tipo? Também pode, de bactéria, mas é mais comum que seja esse. Por outro lado, infecções do trato urinário, é mais comum que seja com a E. coli, mais comum, né? Não quer dizer que não possa ser outro agente. Então, dependendo de onde está sendo acometido, eu tenho uma noção de que tipo de agente que pode estar. Por que é importante isso? Porque os antibióticos, eles, como eu disse, não vão agir em todas. Então, eu sei que para infecção de garganta por estafilococcus, a amoxicilina tem uma certa eficácia, né? Por outro lado, a amoxicilina não tem uma certa eficácia sobre outras bactérias. Então, é importante que você entenda essa toxicidade seletiva. Outra coisa que eu tenho que avaliar é o espectro de ação, que tenha, claro, está associado à toxicidade seletiva. Claro, importantíssimo. Você não pode destruir a sua microbiota residente, né? Aliás, a infecção surge por um desequilíbrio entre a sua microbiota própria e a microbiota exógena, que vem de fora. Há um desequilíbrio entre isso, você acaba tendo agentes que você normalmente não tem no corpo, e aí leva ao processo infeccioso muitas vezes. Então, o antibiótico tem que agir sobre a bactéria ou sobre o micro-organismo que está causando a infecção e não sobre os demais, tá bem? Claro, importantíssimo também, eles precisam ser solúveis nos líquidos corporais, os antibióticos, tá? Por exemplo, nós temos algumas drogas que são difíceis por via oral, né? Difíceis por quê? Porque eles não se solubilizam ou sofrem efeitos do suco gástrico, então tem limitações. Então é importante que essa droga, e é difícil porque quem produz são outros micro-organismos, eles não estão muito preocupados se essa droga vai ser solúvel no seu sangue, no seu estômago, no seu líquor. Então eu tenho que avaliar se essa droga será solúvel nos líquidos corporais, tá bem? Ela precisa então alcançar e ficar altamente concentrada no sangue e nos tecidos, né? Então eu tenho que manter uma alta quantidade dela no sangue, o que leva muitas vezes à toxicidade, mas enfim, a gente quer aqui um efeito grande sobre o micro-organismo. De novo, não ser afetado pela acidez do estômago e nem pelas proteínas do sangue, né? Não produzir
essa aqui não existe, né? Mas enfim, ter baixos ou reações adversas que sejam leves, né? E poucas, né? Preferir usar esse tipo de droga. Nós sabemos, por exemplo, que tetraciclinas, alguns tipos de penicilinas causam muitas reações adversas, vancomicina, né? Então, essas, embora tenham uma alta eficácia sobre um monte de micro-organismos. Então, tem que ser muito bem avaliado os efeitos adversos, tá bem? E, claro, estar disponível e num preço acessível, né? Tenho alta produção num preço acessível. Bom, como eu havia comentado, a questão da infecção, ela surge quando há um desequilíbrio entre a sua microbiota e a microbiota de fora. Então, você, vamos considerar como sendo hospedeiro, né? Você tem no seu organismo um monte de micro-organismo, um monte. Você é composto, vai lá, 20% do seu... Não, acho que eu estou exagerando. 5% do seu peso, ele é composto por microbiota, por micro-organismo, né? Então, você tem e vai viver a vida inteira com essa microbiota. E está em equilíbrio, seu sistema imune entende que aquele é um agente externo, mas não é um agente agressivo, então a quantidade de anticorpos que você produz contra a microbiota é bem baixa. O fato é quando você coloca um agente que não faz parte de você, né, não faz parte da sua microbiota, esse agente começa a se proliferar e começa a ganhar corpo, né, ganhar quantidade no seu corpo, e ele começa então a desequilibrar com a microbiota própria. Então você entra num desequilíbrio entre as microbiotas que veio de fora e a microbiota própria. E isso gera então um processo infeccioso. Também seu sistema imune entende como um agente agressivo e de fora e começa então a montar uma resposta infecciosa, muitas vezes inflamatória, para a destruição desse agente exógeno. Tá? Então aí você tem que avaliar no processo infeccioso o sistema imune da pessoa, ela tem que estar um sistema imune adequado para combater essa microbiota. Muitas vezes a microbiota ela tem armas, né? Elas são resistentes a muito do seu arsenal próprio para atacá-la, né? Por exemplo, seu sistema imune acaba não conseguindo ter eficácia importante sobre esses agentes, ou ainda as terapias que nós temos não produzem efeito sobre essa microbiota, e muitas vezes eu posso levar à morte do paciente por conta de um processo infeccioso. Bem, como que as drogas que agem nos micro-organismos também podem ser classificadas agora quanto ao mecanismo de ação? Aonde essas drogas vão agir no micro-organismo? Nós dividimos de acordo com as organelas ou as estruturas celulares desses micro-organismos. Então, eu tenho drogas que vão agir na parede da bactéria, parede celular, lembrando que a bactéria tem parede também, além de ter membrana, ela tem por volta uma parede, tá? Que eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Então, a inibição da produção dessa parede passa a ser um alvo interessante. Outras drogas vão agir na questão de produção de proteínas, né? Vão inibir o processo de produção proteica dessas bactérias ou dos micro-organismos. Outras vão agir sobre a membrana do micro-organismo, né? Ou causando poros, ou enfim, de alguma forma perdendo a seletividade, né, da membrana. Outros vão agir sobre o DNA ou RNA do micro-organismo, ou ainda alguns vão agir sobre o metabolismo desses micro-organismos. Então você pode entender e classificar os antibióticos de acordo com o local que ele vai agir no micro-organismo. Tá? Eu acho até mais didático dividir assim, poderia dividir por química, né? As penicilinas têm tal coisa, as cefalosporinas têm tal coisa quimicamente. Mas eu acho que fica mais didático a gente pegar todos os agentes antimicrobianos ou antibacterianos e dividir de acordo com o local que ele vai agir no micro-organismo, tá bem? Então, eu acho que fica mais didático. E aqui está um resuminho do que eu falei no slide anterior. Então, mostrando aqui uma estrutura bacteriana para vocês. Repare, ó, a bactéria ela tem uma membrana que está em azulzinho, tá? Ela tem em volta da membrana uma parede que está em marronzinho. Aí eu tenho o citoplasma, não tem núcleo, então o DNA e o RNA ficam soltos pelo citoplasma. Desculpa. Há aqui os ribossomos, que são responsáveis pela
produção de proteínas, e há aqui uma rota metabólica que está representada de produção, por exemplo, do ácido fólico, né, o tetrahidrofolato. Bem? Por que foi colocado dessa forma? Porque dependendo do antibiótico que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, cada um vai agir sobre um local da bactéria. Então, por exemplo, há aqui drogas que agem na parede da bactéria. Lembra que eu falei que a parede é importante? Quem são essas? Quem são esses antibióticos? São esses que estão listados aqui. Nós vamos comentar sobre penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactâmicos, vancomicina, são drogas importantes que são usadas muito na clínica e que têm efeito sobre a parede. Então, eu vou ter que conhecer um pouquinho da parede da bactéria? Vai, porque essas drogas vão agir aí. Por outro lado, eu tenho drogas que vão agir no DNA, impedindo que o DNA faça transcrição ou faça replicação. E quem são? Nós chamamos essa classe que age sobre o DNA de quinolonas, ou se você preferir, fluoroquinolonas. Nós temos aqui o ciprofloxacin, norfofloxacino, nós temos aqui moxifloxacino, tem várias drogas que são muito usadas também e que agem no DNA da bactéria, mais especificamente na DNA girase, né? Um outro exemplo, drogas que agem na síntese proteica, inibindo a parte aqui do ribossomo, chamado de 50S, tá vendo? Que é a parte de cima do ribossomo. Quem que age ali, ó? Eu tenho a lincomicina, cloramfenicol, eritromicina, que são os macrolídeos, são importantes classes terapêuticas usadas no tratamento de bactérias. Outras que vão agir no 30S, né? Então também na síntese proteica, mas agora agindo na parte de baixo do ribossomo, tá bem? O ribossomo posso considerar como sendo duas bolinhas que se encaixam, tá? Então quem vai agir sobre a 30S? As tetraciclinas, streptomicina, gentamicina, canamicina, a nitrofuranteína. Então são drogas, são antimicrobianos que agem bloqueando a produção de proteína pelo 30S. Ainda aqueles que vão agir, por exemplo, na metabolismo, né? Numa via de síntese, por exemplo, né? A síntese do ácido fólico dentro da bactéria. Quem são? As sulfas, a trimetopima, né? Que age impedindo a produção do ácido fólico. Enfim, eu tenho aqui que age na estrutura da membrana. Tenho polimixinas, daptomicina, né? Dois exemplos importantes de drogas. Então, eu vou começar a apresentar agora para vocês de acordo com o mecanismo de ação. Vai agir na parede, vai agir na síntese proteica, vai agir no DNA, vai agir no metabolismo, tá? Ou vai agir na membrana. Então, vamos começar agora a passar essas classes. Vamos começar pela parede celular. Então, o que é a parede de uma bactéria? Para que serve? Do que é feita essa parede? Por que ela precisa de uma parede celular? Então, a parede celular ela é feita com dois propósitos. Primeiro, no sentido de proteção, né? A bactéria acaba podendo se proteger dos agentes que vêm de fora, muito agressivo. E lembrando que bactéria uma célula, ela é unicelular, então ela tem que se proteger de alguma forma do ambiente hostil que ela vai ser inserida. Mas mais importante do que isso, a parede ela serve como uma espécie de esqueleto para a bactéria, né? Ou melhor chamando de citoesqueleto. Por quê? Imagine que a célula ela é constituída, a bactéria ela é constituída de citoplasma basicamente, e esse citoplasma é constituído de água. Então, se você tiver uma membrana celular e dentro muita água, essa água acaba causando uma pressão sobre a membrana e acaba estourando essa membrana. Então, é importante que a bactéria tenha um sistema por fora que proteja a bactéria dessa pressão intraosmótica, né? Dessa pressão de água dentro da célula. Então, essas bactérias acabam criando essa estrutura chamada de parede celular, tá bem? Essa parede celular ela é composta de peptidoglicano. O que quer dizer isso? São estruturas complexas que têm na composição proteínas ou peptídeos e alguns tipos de carboidrato. Tá? Então, é dessa forma que é montada, é feita a parede, tá bem? E há uma forma, a gente vai dividir os micro-organismos em gram-positivos e gram-negativos. E esse nome tem a ver com a parede. Por quê? Alguns micro-organismos fazem uma parede muito grossa, enquanto que outros micro-organismos fazem uma parede não tão grossa, em camadas, muitas vezes, né?
camadas, folhinhas, né, de peptídeos glicanos. Então, por que eu estou dizendo isso? Grosso modo, algumas bactérias, alguns micro-organismos fazem uma placa, uma parede grossa, outros fazem uma parede mais fina ou em camadas, tá bem? Existe um corante chamado de corante de Gram, né? Ou coloração de Gram. E quando a gente colore essas bactérias ou esses micro-organismos com esse corante, se a parede for grossa, o corante pega, né? Ele fixa muito na bactéria ou no micro-organismo, e se a parede for fina ou em camadas, o corante pega muito pouco. Então a gente costuma pegar um esfregaço, vamos supor que vocês têm uma infecção de garganta, a gente pega o esfregaço da sua garganta, passa sobre uma lâmina, fixa essa lâmina, pode ser com formaldeído, e coloca o corante de Gram. Depois a gente coloca álcool para tirar o corante e se o corante penetrou na bactéria ou na parede bacteriana, a coloração vai ficar um roxo, né? Uma cor muito forte. Se o corante não penetra ou ele não fixa muito bem na parede, ele vai ficar com uma coloração meio rosa. Então você vai dizer, ó, o Gram deu positivo para aquele ou deu negativo para aquele, ou coloriu ou não coloriu. Então nós vamos dividir as bactérias dessa forma e veja que essa coloração ela é importante para definir se a parede é grossa ou se a parede não é tão grossa assim. Então, vou dividir micro-organismos Gram positivos, parede grossa, micro-organismos Gram negativos, parede finas ou em camadas, tá bem? Importante é porque agora a gente vai sempre se referir a essas bactérias, esses micro-organismos com Gram positivo, Gram negativo. Daí você já sabe a que está se referindo, né? Como que é feita a parede da bactéria? Então, só para ilustrar para nós, aqui está a membrana, tá vendo? Membrana da bactéria. A membrana ela tem proteína, uma membrana, uma bicamada de fosfolipídio com suas proteínas. E nós temos a parede em cima da membrana, tá vendo? Essa parede ela é feita de proteínas, tá? Ou de peptídeos, se você preferir assim. Mas ela não é simplesmente uma proteína que foi colocada ali, não. Essa proteína ela está cross-linkada com outras, vamos chamar de peptídeos, né? Então tem aqui vários aminoácidos formando um peptídeo, tá bem? Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui sendo um peptídeo, tá vendo? E o que acontece? Eu tenho camadas de peptídeos, ó, outro aqui, eu posso colocar mais um aqui em cima. E o que acontece? Esses peptídeos, além de fazerem ligações peptídicas formando um peptídeo propriamente dito, eles vão grudando um no outro também, ó, tá vendo aqui? Formando então um cross-link. Então essa parede, além de ser em camadas de proteínas ou peptídeos, ela é extremamente rígida. Por quê? Porque há aqui o cross-link entre essas proteínas, tornando então uma estrutura muito rígida, muito dura, né? Então olha que curioso que fica aqui, ó. Então eu tenho aqui um pedaço de um peptídeo e eles vão então cross-linkando, né? Transpeptidando, fazendo transpeptidação, vamos chamar assim, formando então uma mega estrutura complexa amarrada, né? Uma amarração forte que eu tenho de peptídeo, de proteína e de carboidrato. Tá bem? Então é dessa forma que é produzido a parede. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque haverá uma situação em que eu coloco um antibiótico e esse antibiótico impede a produção dessa parede. Mas em que nível? Né? A produção da parede, na verdade, não a produção do peptídeo glicano, mas impede que ele se cross-link, que ele faça esse cruzamento entre eles, formando uma estrutura. Se você não conseguir amarrar os peptídeos um no outro, a estrutura, a parede fica muito fraca. Né? Então, quando a bactéria, por exemplo, vai entrar em processo de divisão celular, a pressão dentro dela aumenta muito. E se a parede não estiver muito rígida, ela acaba causando buracos, poros, explode muitas vezes. É o que está mostrando aqui para nós. Ó. A ação de penicilinas sobre a produção da parede, né, sobre a síntese da parede, leva ao aparecimento, então, dessas estruturas aqui. Ó, tá vendo? Então a parede foi, aqui na verdade a bactéria explodiu, tá vendo que isso aqui tudo conteúdo de dentro da bactéria que está saindo. Ó. Por quê? Porque quando a bactéria aumentou a pressão intraosmótica, né, a pressão da água dentro dela mesma, a parede não conseguiu suportar e estourou, explodiu, causou esses buracos aqui. Então é dessa forma que as drogas que agem na parede celular vão agir. Elas vão agir então fazendo com que a parede fique frágil, fraca, e quando a bactéria aumenta a pressão intraosmótica, ocorre a lise, né? Explode mesmo a bactéria. Bom,
Vamos então às drogas que agem na parede celular da bactéria. São essas que estão colocadas aqui. As penicilinas, que são aquelas primeiras, né, descobertas por Fleming. Depois nós temos cefalosporinas, carbapenêmicos ou carbapenemas, monobactâmicos, cefaminas e os inibidores da beta-lactamase, que eu vou comentar mais para o final. Tá bem? Então são essas drogas. Eu vou passar rapidamente sobre elas, vou comentar porque não há muito tempo, né? São muitas drogas, então vou falar rapidamente sobre elas. Todos esses que estão agindo na síntese da parede, na maior parte das vezes, eles são chamados de beta-lactâmicos, tá? Nem toda droga que age na parede é beta-lactâmico, mas a maior parte das drogas que agem na parede da bactéria são classificadas como beta-lactâmicos. E beta-lactâmicos é o nome químico dessas drogas, tá bem? Por quê? Só a título de curiosidade, ele possui essa estrutura química chamada de anel beta-lactâmico. Então, toda droga que tenha anel beta-lactâmico, você vai dizer que eles são antibióticos beta-lactâmicos, tá bem? Então, são essas opções aí, tá? Além dos beta-lactâmicos, tem outros antibióticos que agem na parede, antimicrobianos que agem na parede? Sim, nós temos os glicopeptídeos como a vancomicina principalmente, ou ainda a bacitracina, outros que não têm relação nenhuma com proteínas nem lipídios, tá bom? Nem glicose, nem carboidratos. Então, basicamente, os que agem na parede são os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos e aqueles que nós não conseguimos enfiar em lugar nenhum, então a gente chama de outros, mas os mais importantes são os beta-lactâmicos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cefalosporina. Cefalosporina é uma importante classe de antibióticos, antimicrobianos, que agem na parede celular, impede que a parede celular cross-link, que ela fique forte, não impede que seja feito os peptídeos glicanos, mas impede que os peptídeos glicanos grudem um no outro, tá bem? Então, as cefalosporinas ou beta-lactâmicos. Nós temos aqui, eu vou colocar a evolução, né, dessa classe de antibióticos ao longo do tempo, tá? Então, a primeira geração de cefalosporinas, eu tenho como exemplo a cefalexina, né, bastante usada até hoje. Essa cefalexina ela tem um espectro de ação muito restrito, ela age só e preferencialmente sobre gram-positivas, tá? E mais, a cefalexina ela consegue se concentrar na urina, então ela é mais indicada para infecções que envolvem presença de líquidos aquosos ou de líquidos de forma geral. Então, na urina, você tem a concentração dela, então infecções do trato urinário, ela pode ser usada. Alguns tipos de infecções pulmonares, né, também pode ser utilizada. Também. Já depois, né, dessa primeira geração, década de 60, quando elas foram introduzidas, nós temos uma segunda geração mais nova, né, eu vou colocar aqui como exemplo para a gente a cefuroxima, que aumenta o espectro de ação. Então, essas cefalosporinas começam a agir também sobre gram-negativas, né? Então, não todas, mas em algumas gram-negativas. Por outro lado, ainda, eu não consigo um efeito muito importante sobre determinados tipos de bactérias, o que limita um pouco o uso. Então, essas drogas, cefaclor também é infecção urinária, cefuroxima da otites, né? Sinusites, infecções que envolvam o trato respiratório superior, tudo mais. Aí então surge a terceira geração de cefalosporinas. Aqui eu aumento mais ainda o espectro de ação. Então eu começo a pegar todos os tipos de gram-negativas e de gram-positivas. Então basicamente eu pego quase todos os tipos possíveis de bactérias, né? Ou micro-organismos gram-negativos e positivos. E quem eu tenho para comentar é sobre a ceftriaxona, que dentro de um hospital, né, principalmente, ela é a droga de escolha quando eu não sei o que está causando a infecção. Então, muitas vezes a pessoa, até como forma profilática, eu vou fazer uma cirurgia, eu não sei que tipo de bactéria eu posso pegar, se vou pegar ou não, né, na mesa cirúrgica, então eu já tomo ceftriaxona antes de entrar no centro cirúrgico, depois também. Então, enquanto eu não sei exatamente qual a bactéria, para a gente ter um tratamento mais adequado para aquela bactéria ou para aquele micro-organismo, vamos chamar assim, eu uso ceftriaxona, porque ela é de amplo espectro.
Nós temos, inclusive, uma quarta geração de cefalosporinas, e eu vou colocar aqui como exemplo a cefepima, também muitos de uso hospitalar, e ela tem um espectro maior ainda do que a ceftriaxona. Por quê? Porque ela também vai pegar bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas, elas ganharam importância recentemente na clínica. Por quê? Em hospitais, porque algumas infecções hospitalares atuais costumam ter origem de bactérias anaeróbicas. Então, no caso aqui, a cefepima, além de você ter o espectro sobre todas as outras bactérias, ou micro-organismo gram-positivo e negativo, também sobre bactérias anaeróbicas. Claro que, à medida em que as gerações vão evoluindo, você vai também aumentando o custo de produção. Então, a cefepima é muito mais cara do que a ceftriaxona, por exemplo. Tá? Outro detalhe importante, essas drogas elas causam muitas alergias, né? Que eu vou chamar de reação de hipersensibilidade. Então, uma das principais reações adversas que ela causa no organismo é a reação de hipersensibilidade. Além do que, nunca mais esqueça, todo antibiótico ele vai causar lesão hepática e lesão renal. Sempre, tá? A grosso modo, todos eles fazem isso. E dependendo da dose que você administra na pessoa, muitas vezes você precisa de uma dose maior, mesmo que seja acima do recomendado, porque a pessoa ela não está conseguindo controlar uma determinada infecção. Então, claro, se eu aumento muito a dose, a infecção começa a regredir. Por outro lado, as reações adversas ficam sendo muito mais fortes, principalmente na lesão renal e na lesão hepática. Então, é muito comum pessoas que tenham insuficiência renal ou hepática e uma infecção hospitalar, por exemplo, ter muita dificuldade em controlar a infecção por conta de que eu não posso aumentar muito a dose de um determinado antibiótico. Tá bem? Bom, mais drogas que agem sobre a parede bacteriana. Os carbapenemas, né, que são muito usados também dentro do hospital. Eu tenho aqui dois exemplos que vocês podem usar. O imipenem e o meropenem, também são beta-lactâmicos, também tem aquela estrutura básica deles todos, agem impedindo que a parede cross-link, né? Então a parede fica frágil, tem um amplo espectro de ação, né? Então é a droga que é usada em substituição às cefalosporinas e às penicilinas no hospital, então não funcionou com penicilina, por exemplo. A penicilina é bem menos usada. Não funcionou com a ceftriaxona. Então, poderemos usar o meropenem, que ela também tem um espectro de ação interessante, tá? Enquanto não sai o resultado de identificação bacteriana, tá bom? Claro, eu estou me referindo mais ao ambiente hospitalar, tá? Estou pensando em situações em que as infecções são mais importantes, as bactérias são mais resistentes. Claro que pode ser também imaginado fora do hospital, mas dentro do hospital isso é muito grave. Então, o consumo de antibióticos ou antimicrobianos dentro do hospital é muito alto. Bem? Eu tenho os monobactâmicos, né? Eu vou colocar o Astreonam como exemplo aqui, espectro extremamente restrito. Então, por exemplo, infecções por haemófilos, por pseudomonas, que são bactérias também bastante comuns em ambiente hospitalar, são gram-negativas, podem ser utilizados os monobactâmicos. Mas, de novo, eu tenho que ter tido uma primeira seleção. Eu tive que já ter uma certa ideia da bactéria que está, ou do micro-organismo que está acometendo, né? Então, por exemplo, a pessoa está com uma infecção generalizada, ela vai entrar em sepse, por exemplo, eu tenho que esperar 5 dias para essa identificação da bactéria ou do agente. Então, o que eu posso fazer é um esfregaço rápido e ver se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Isso eu consigo fazer rapidamente, né? O pessoal no hospital consegue rapidinho saber isso. Então, eu já entro com um antibiótico mais próprio para determinada classe, o gram-positivo ou gram-negativo, tá bem? Então, é possível que seja feito isso, tá? Bom, acontece que algumas bactérias começam a ficar resistentes. Eu vou explicar o mecanismo de resistência mais para frente, mas basta agora entender que algumas bactérias são muito resistentes às drogas beta-lactâmicos, né, que são os mais usados até hoje, né, na clínica, tanto em ambiente hospitalar quanto fora do hospital, são os que mais são usados, são os beta-lactâmicos, tá, os antibióticos. Então as bactérias acabam de alguma forma adquirindo resistência a esses antibióticos também, ou de forma natural ou de forma adquirida, não importa. O processo de resistência a gente vai ver mais para frente. Como uma das formas que a bactéria tem de ficar resistente a esses antibióticos é produzindo uma enzima
A bactéria vai produzir a enzima chamada beta-lactamase. O que a beta-lactamase faz? Olha o nome dela, uma enzima que quebra beta-lactâmicos, destrói beta-lactâmicos. Então, algumas bactérias, algumas não, hoje, se você for a grosso modo, quase todas as bactérias que existem no planeta produzem beta-lactamase, o que diminui muito a eficácia dos beta-lactâmicos, já que eles são tão usados e tão importantes. Então, o que nós acabamos fazendo, e é isso que eu recomendo se você for usar uma penicilina, por exemplo, se você for usar amoxicilina, que é uma penicilina, você nunca deve usá-la sozinha, porque as beta-lactamases da bactéria vão destruir isso facilmente, tá? Ou uma ampicilina, que seja a mesma coisa. Eu preciso dar junto uma droga que iniba, que bloqueie, que faça a parada da beta-lactamase. Então, eu vou associar agora a penicilina, por exemplo, a amoxicilina, com um inibidor da beta-lactamase, que é o ácido clavulânico, por exemplo. Tá? Ou posso usar também o Subactam. O Subactam é outro inibidor da beta-lactamase. Então, dependendo do tipo de droga, principalmente se você for usar penicilinas, né, ampicilinas, a mais usada das ampicilinas é a amoxicilina. Você deve associar com um inibidor de beta-lactamase, senão não vai ter efeito nenhum, a bactéria vai destruir o seu antibiótico, antes mesmo que ele tenha algum tipo de ação sobre ela. Vamos agora discutir um pouquinho sobre os glicopeptídeos e os outros tipos de drogas que agem, que não são beta-lactâmicos, mas também agem na parede celular. Todos eles que vão agir na parede celular, dos beta-lactâmicos, eles têm como mecanismo de ação impedir o cross-link, impedir a ligação entre um peptídeo glicano em outro, né? E a enzima que faz isso é a transpeptidase. Então, todos os beta-lactâmicos que nós falamos anteriormente, eles são inibidores da transpeptidase, tá bem? Esses já agem diferente, agem também na parede celular da bactéria, mas agem diferente. Eu tenho os glicopeptídeos, que são muito usados em ambiente hospitalar. Eu vou usar a vancomicina como exemplo aqui, né? Ou eu tenho outros agentes que agem de formas bem diferentes, são bem menos usados, claro. Eu vou usar como exemplo aqui a bacitracina, tá? Então, os glicopeptídeos, eles só têm efeitos em gram-positivos. Então, eu só vou entrar com vancomicina depois que eu souber a bactéria ou o micro-organismo que está causando a infecção. Eu não devo usar a vancomicina como primeira escolha, né? Além do que, a vancomicina, poucas bactérias têm resistência. E se eu começar a fazer um uso muito extensivo de vancomicina, as bactérias tendem a ser selecionadas aquelas que são resistentes, tá? Então, você pode usar a vancomicina, mas depois que eu tenho uma certa ideia do agente que está causando a infecção. E aí, claro, eu entro com vancomicina no hospital, geralmente ela é de uso hospitalar, e essa vancomicina, então, ela pode ser intravenosa, né, ou geralmente ela é administrada intravenoso e causa uma série de reações adversas. Então, o enfermeiro que vai fazer essa aplicação, ele tem que ficar muito atento, ele tem uma velocidade correta para fazer essa infusão, né? Porque senão causa uma série de reações, como na pele, eritema, as pessoas ficam vermelhas e tudo mais, além do que é hepatotóxica, é nefrotóxica, causa hipersensibilidade, tudo que é clássico dentro dos antibióticos, também. E também o mesmo vale para a bacitracina. Só vou usar esse tipo de droga num segundo momento, quando eu já identifiquei qual é o agente que está causando a infecção. Outras drogas que, embora elas não sejam usadas para tratar propriamente as infecções bacterianas ou as infecções mais comuns, elas são usadas no tratamento da tuberculose. Também a tuberculose ela é causada por um agente chamado de micobactéria. É uma bactéria bem diferente, ela é uma bactéria que apresenta na sua composição de membrana o ácido micólico, por isso que são chamados de micobactéria. E basicamente as micobactérias causam ou tuberculose ou lepra, mas o mais comum é causar tuberculose. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem drogas para esse tipo de bactéria, as micobactérias, só para esses tipos, e que também agem na parede celular dessas bactérias.
inibindo, claro, a produção do ácido micólico. Então, acompanhe aqui no meu esqueminha, imagine que esse aqui seja o bacilo de Koch, né, o agente causador da tuberculose. Aqui está a membrana da célula, tá vendo? E o que é diferente aqui, ó? Tá vendo essa estrutura aqui? Isso aqui é o ácido micólico e ele faz parte da constituição da parede bacteriana desses agentes, tá? Desses agentes apenas. O que faz com que essa bactéria tenha um crescimento muito lento, né? O ácido micólico é um dos responsáveis pela bactéria ter um crescimento de todos os agentes bacterianos, é o mais lento de crescimento, por isso que a tuberculose demora tanto tempo para se instalar. Então eu posso utilizar outros agentes que inibem a parede da bactéria para essa bactéria, como a isoniazida, né? A isoniazida, ela inibe a síntese do ácido micólico nessa bactéria. Ela tem para ela ter eficácia são 6 meses de tratamento, porque essa bactéria ela cresce muito lentamente. Então, a ação do ácido micólico também é muito lenta, tá? Ou ainda você pode usar outra droga usada na tuberculose, que é o etambutol, tá? Que tem também, ela age também na parede, não no ácido micólico, mas nos peptídeos glicanos dessa parede, né? Então, muitas vezes o tratamento com a tuberculose, para a tuberculose, ele demora muito tempo e envolve o uso de até 4 tipos diferentes de antibióticos, sendo os principais a isoniazida e o etambutol, tá? Mas é muito próprio, é um tratamento muito particular. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar de drogas que agem na síntese das proteínas. Aqui, na maior parte das drogas que agem na síntese de proteínas, elas têm um efeito sobre o micro-organismo chamado de bacteriostático, né? Ou, dependendo do agente, pode ser fungiostático, enfim, dependendo de quem está causando a infecção, tá? Por quê? Porque são drogas que não levam ao óbito, não levam à morte da bactéria diretamente, mas impede que a bactéria produza proteína, então a bactéria deixa de crescer, deixa de proliferar, tá bem? Nós temos várias drogas capazes de fazer esse bloqueio. Então aqui está representado para nós um ribossomo, que é onde é produzida a proteína. A proteína é isso aqui que está sendo feito aqui, ó, tá vendo? Essas bolinhas aqui são os aminoácidos que estão sendo colocados ligados uns aos outros. E tudo isso é feito através do RNA mensageiro, que é lido pelo ribossomo, e o ribossomo, ao ler o mensageiro, o RNA mensageiro, ele vai incorporando então os aminoácidos para formar a proteína, tá bem? Então, o que vão fazer essas drogas? Ou elas vão agir na porção chamada de 50S, que é essa porção superior aqui, ou eles vão agir na porção 30S. Independente de onde, todas elas levam ao bloqueio, à parada dessa produção, tá bem? Por exemplo, cloranfenicol, que é usado muito em tratamento de otite em crianças, entre outros, né? Ele vai, então, fazer o bloqueio dos 50S. Por outro lado, as tetraciclinas, muito usadas, por exemplo, em espiroquetas, pode ser usadas, por exemplo, em... como é que chama aquela? Lectospira, né? Lectospirose, infecções por lectospira, eles vão bloquear o 30S. Independente de onde acontece o bloqueio, você tem então a parada da produção proteica. Bem? Quais são as drogas? E aqui eu vou colocar por classe química, tá? Os nomes que estão colocados aqui, eles referem-se à estrutura química dessas drogas. Então, nós podemos ter aquelas que inibem o 50S, independente se 50 ou 30, para a produção de proteínas. Eu tenho os macrolídeos. Macrolídeos tem esse nome porque a estrutura química são anéis enormes. E quem são? Eritromicina, claritromicina, azitromicina. Então, são exemplos de macrolídeos que agem sobre a síntese bacteriana, de proteínas bacterianas. Eu tenho o cloranfenicol, né? Ele é o principal até hoje, ele é muito antigo e é usado até hoje, só que ele causa muitas reações e graves reações adversas, então ele não é tão usado hoje em dia. Tem as lincosamidas, né? Que inclusive pode ser lincomicina e clindamicina, eles começaram a ser novamente usados hoje por causa de resistência bacteriana, então esses dois fármacos, né? Aumentaram muito o consumo recentemente, e eu tenho a oxazolidinonas, que tem a linezolida como exemplo, tá
bem? Então, as principais dessa classe são os macrolídeos e as lincosamidas, porque começaram novamente a ser utilizadas. Mas se você tiver que lembrar de um tipo de droga que inibe a produção de proteínas bacterianas ou dos micro-organismos, agindo sobre o 50S, lembre da azitromicina, né? Acho que de todas é a que é mais usada hoje. Já aquelas que agem sobre a subunidade 30S do ribossomo, aquela parte menor, inibe para ali a produção. Eu tenho importante classe chamada de aminoglicosídeos, e quem que eu tenho de exemplo aqui? Aqui eu tenho a streptomicina, a gentamicina, a neomicina e a canamicina. Tá? Os quatro são muito usados ainda hoje. A maior parte aqui é uso tópico, como a neomicina e a gentamicina, né? Então, elas são utilizadas principalmente em infecções de pele, né? Porque causam muita toxicidade se forem administradas por via oral, por exemplo, tá bom? Eu tenho ainda aqui a tetraciclina, que ainda é usada, é uma droga muito antiga, mas é usada, principalmente a doxiciclina, né? Ela é usada para tratamento de sífilis, é usada para tratamento de leptospirose. Eu tenho os nitrofuranos, né, que eu tenho aqui a nitrofuranzona, mas a mais importante é a nitrofuranteína. E aqui eu estou colocando quais tipos de bactéria cada uma age preferencialmente, tá vendo? Então, alguns, por exemplo, nesse caso aqui eu estou falando de grãs positivas e grãs negativas. Aqui eu estou falando de grã positiva e também grã negativa. Aqui eu só estou falando de grã negativa, tá vendo? Bom, e as glicilciclinas, né? Essa é menos usada, é menos conhecida. A tigreciclina é um exemplo, tá bem? Então são essas as drogas que agem no 30S do ribossomo bacteriano. Drogas que agem na membrana plasmática, né? Então, de algum jeito vão causar poros nessa membrana. Então, aqui só está representada a estrutura da membrana para vocês. Vocês conhecem bem, fosfolipídio, que é essa estrutura que está em azul, com as proteínas que estão ancoradas na membrana. Bem? Quem que eu tenho como exemplo aqui? A polimixina, né? A polimixina é um antibiótico, causa muitas reações adversas, então o uso dela não é muito comum. E o que que elas fazem? Elas desestruturam os lipídios que compõem a membrana, fazendo com que a membrana então crie um poro e faça com que perca a seletividade do meio interno e do meio externo. Então essa é a ação da polimixina. Bem? Já aquelas que inibem a síntese de DNA e de RNA, mas principalmente na síntese de DNA. Eu vou trabalhar aqui com a DNA girase, é uma enzima envolvida na quebra, né, da estrutura do DNA, que a estrutura do DNA ela é helicoidal. Quando o DNA vai ser duplicado, ele precisa que a fita fique reta, né? Então, esse giro ele é desfeito por uma enzima chamada de DNA girase. E o que a gente tem aqui são drogas que vão inibir a DNA girase, que vão inibir, portanto, a duplicação dos cromossomos bacterianos, ou do cromossomo bacteriano. Também. Quem que eu tenho como exemplos aqui? Eu tenho a rifamicina, o nitroimidazol e o mais importante dos três, as quinolonas, tá bem? Então, claro que o foco nosso principal será sobre as quinolonas. Tá? Rapidamente, né? A rifamicina, ela inibe a síntese de RNA, não tanto a de DNA. O exemplo aqui é a rifampicina, né? Elas agem em micobactérias também, então a rifampicina ela é utilizada no tratamento da tuberculose e da lepra. Tá? Já o nitroimidazol ele é usado muito em infecções por bactérias anaeróbicas, principalmente. E quem que eu tenho como exemplo? Metronidazol. Então você vai usar metronidazol em infecções anaeróbicas, né? Bactérias que em contato com o ar elas morrem, elas não suportam o oxigênio. Muitas vezes algumas infecções de pele são causadas por agentes anaeróbicos ou por amebas. Tá? O metronidazol também pode controlar infecções por amebas. E o mais importante dessa classe são as quinolonas, que também vou dividir por geração. Só lembrando que nós temos já uma
quarta geração mais moderna de quinolonas, né? Nós já estamos na quarta geração, mas eu coloquei 3 que já dá um bom trabalho para nós. Quem que nós temos de primeira geração? As drogas da década de 60, que saíram quinolonas, principalmente o ácido nalidixo, mas nenhuma dessas hoje é mais usada, tá? Só coloquei aqui a título de curiosidade, porque foram as primeiras quinolonas que foram colocadas no tratamento. Nós usamos hoje a segunda, terceira e quarta geração, mas vou trabalhar com essas duas que são as mais usadas no Brasil. Então, a segunda geração de quinolonas, também chamada de fluoroquinolonas, eu tenho como exemplo aqui o levofloxacino, eu tenho aqui como o ciprofloxacino, ou fluoxacina, e o norfloxacino. São 3 drogas bastante usadas para alguns tipos de infecções, tá? As outras também podem ser usadas, mas essas 3 são as mais comuns. Elas têm um amplo espectro de ação, elas vão desde pneumonias a tratamento de meningites, algumas infecções do trato urinário também podem ser usadas, então elas têm um espectro de ação bastante grande, tanto em gram-positivas quanto em gram-negativas. E a diferença para a terceira geração é que eu agora passo a usar, principalmente aqui, moxifloxacino, eu passo a trabalhar com infecções pulmonares mais propriamente dita. Não quer dizer que não sirva para os outros tipos de infecções, outro tipo de bactérias, mas aqui principalmente as pneumonias, as doenças respiratórias infecciosas, né? Então eu posso usar a moxifloxacina mais para essa. Então vou me referir a elas como as pulmonares, vamos chamar assim. Ela e o levofloxacino também, né? O levo e a moxifloxacina são indicadas para infecções pulmonares, tá bem? Vamos agora às drogas que agem no metabolismo dos micro-organismos. Então, é importante que quando a gente vai bloquear, quando a gente for bloquear alguma via metabólica, essa via metabólica você não pode ter. Que seja uma via que só o agente, só a bactéria ou fungo tenha. Porque senão, se você inibir uma via que você tem também, você inibe em você e tem muitas reações adversas. Por isso que eu vou trabalhar com uma via, que é a via de produção do ácido fólico. Tá? Você não tem, o ser humano não produz ácido fólico, ele precisa comer o ácido fólico para obtê-lo, e o ácido fólico serve para a produção das bases nitrogenadas de DNA e RNA. Tá bem? A bactéria não, a bactéria produz o seu ácido fólico a partir de uma molécula chamada de PABA. Né? Então, essa via metabólica, o que, que ela tem? O que, que ela faz? Ela pega o PABA, que é o ácido para-aminobenzoico, e transforma em ácido fólico. Tá bem? É isso que a bactéria faz. Você não faz isso. Então, o que, que a gente vai tentar fazer aqui? Nós vamos tentar bloquear esta via de 2 formas. Tá? Ou você inibindo mesmo uma enzima do processo, né? É o que faz a trimetopima. A trimetopima ela é usada como inibidor, né, da via do ácido fólico, mas junto você vai associar as sulfas. Né? Já ouviu falar de sulfas? Bastante conhecida. Por exemplo, a sulfametoxazol. E o que, que uma sulfa faz? A sulfa ele vai agir como antimetabólito. O que, que quer dizer isso? A sulfa se parece muito com o PABA. E a bactéria, ao encontrar a sulfa, ela acha que é o PABA. E ela vai utilizar, então, a sulfa para a produção do ácido fólico. Só que a sulfa não é o PABA. Portanto, o ácido fólico que a bactéria vai produzir vai ser um ácido fólico falso, que não tem efeito, que não serve para nada. Então, é dessa forma que eu vou fazer essa associação. Eu vou usar um inibidor da via, que é trimetopima, associado a uma sulfa. O nome comercial dessa associação, se eu não me engano, é o Bactrim, né, que é usado até hoje. Né? Na minha época era muito mais, agora diminuiu um pouco. Mas o Bactrim é uma associação da sulfametoxazol com a trimetopima, por exemplo. Tá bem? Então, também pode ser usado dessa forma. Aqui só ilustrando para você, partindo do PABA, a bactéria produz, então, o ácido fólico. Tá bem? E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai bloquear com a trimetopima a produção da via, né? Ou vamos usar a sulfametoxazol como antimetabólito, tá? Então, essa só representando aquilo que eu falei no slide anterior.
Vamos falar um pouquinho de como eu posso usar os antimicrobianos. Então, está apresentado para vocês de forma bastante rápida, né? Os principais agentes antimicrobianos, os antibacterianos, e vamos ver como é que a gente pode usar. Eu posso usar de forma profilática? Posso. Também posso usar de forma terapêutica, quando eu já tenho a infecção. Então, eu posso usar nesses dois casos, e a profilática, claro, é mais em processo hospitalar, em ambiente hospitalar, né? E como é que eu devo fazer para eu saber se a bactéria ela é suscetível ou não ao antibiótico? Como é que eu determino que aquele antibiótico vai servir, aquele antimicrobiano vai servir mais para aquela bactéria do que para outra? Então, o que nós vamos avaliar aqui é se a bactéria é sensível ao antibiótico. Eu vou usar a palavra suscetibilidade, tá? Se ela é suscetível, se o antibiótico consegue agir nela, tá bem? Então é esse o ponto que a gente vai discutir agora. Bom, então como é que eu faço esse teste de sensibilidade? Tem duas formas de eu fazer, tem várias formas de eu fazer, mas o mais comum é uma plaquinha mesmo. Você pega uma placa de Petri, um meio de cultura apropriado, semeia a bactéria ou a secreção que você quer analisar, né, e coloca nessa plaquinha discos que têm um antibiótico, né? E aí você vai classificar como sensível, intermediário ou resistente. Então, vamos olhar aqui como é que ficaria isso, tá vendo? Aqui eu tenho uma placa de Petri, dentro eu tenho, por exemplo, uma secreção de saliva, ou um lavado, ou urina, ou os tratos de sangue, sei lá. Uma secreção que você acha que você tem a infecção, né? Da garganta você faz uma raspagem com um suave, né? Pega coleta um pouquinho do líquido que está na garganta, coloca num tubinho com água, dilui isso daí, depois plaqueia, coloca sobre uma placa de Petri, tá bem? E aí a bactéria então foi semeada aqui embaixo, ela não cresceu ainda. E aí você coloca esses disquinhos. O que são esses disquinhos? Antibióticos. Diferentes tipos de antibióticos, tá vendo? E aí você coloca essa placa para crescer, a bactéria cresce, tá vendo? Tudo que está em branco aqui é crescimento bacteriano, daquilo que está causando a infecção na garganta, por exemplo. E o que você repara? Ó, todos os antibióticos conseguiram impedir o crescimento da bactéria. Tá vendo? Alguns melhores, outros menores, tá vendo? Então, eu poderia tratar essa infecção com qualquer tipo de antibióticos, né, que tá aqui nesses disquinhos, por exemplo, tá? Então, o que você pode dizer? Todas as bactérias são sensíveis ao antibiótico, todas. Por outro lado, esse antibiótico aqui, ó, ele foi mais efetivo do que esse aqui. Então, o que você pode dizer? Que a bactéria aqui, ela é totalmente sensível a esse antibiótico e ela é intermediária a esse outro aqui, tá vendo? De novo, o crescimento foi impedido, né? A bactéria não cresceu por cima do disco, por exemplo. Então, ela não é resistente, mas ela tem uma resistência intermediária. Em compensação, nesse caso aqui, ela é totalmente sensível. Então, é dessa forma que a gente deve fazer, num ambiente hospitalar, a escolha do antibiótico. Eu tenho que fazer esses testes de suscetibilidade para eu saber qual o melhor antibiótico eu devo usar para aquela infecção. Também acontece muitas vezes da bactéria ela crescer em todos os discos por cima do disco. Isso representa o quê? Que ela é resistente a todos os antibióticos disponíveis no hospital. Tá bem? Bom, então como é que eu vou analisar isso aqui? A escolha dos antimicrobianos, né? Como eu faço a ação deles? Então, como é que eu vejo isso? Então, o antimicrobiano, eu vou avaliar a farmacocinética dele, por onde eu vou administrar, para onde ele vai ir no organismo, se ele vai sofrer algum tipo de metabolismo ou por onde ele vai ser excretado. Então, eu conheço isso aqui, por exemplo, do antimicrobiano que eu estou estudando. Aí eu vou para questões de dinâmica, farmacodinâmica, tá? Então, ele vai chegar no local da infecção? Se ele chegar no local da infecção, quanto dele chega lá? E ao chegar lá, ele vai conseguir inibir o crescimento bacteriano? E aí eu chego, então, no resultado clínico, né? Então, eu consigo saber se ele tem efetividade clínica. Bom, fatores que influenciam na escolha do antibiótico ou do antimicrobiano. Importante, características do paciente. Então, eu tenho que avaliar a idade, gravidez, lactação,
Aqui, ó, função hepática e renal, sempre, isso é importantíssimo. Se o paciente tem alergia àquele agente, né? Então, são pontos que você vai ter que perguntar ou olhar no prontuário, enfim, são detalhes importantes que vão ser fundamental para a escolha. Segundo, qual é o agente que está causando a infecção? Se você não conseguir fazer a diferença entre bactéria, uma infecção bacteriana e uma infecção viral, não esqueça, pare por aí, você vai fazer bobagem, tá bem? Eu preciso saber, pelo menos se é bactéria, qual é o micro-organismo, no sentido de classe dele, né, ou família. Depois ainda eu tenho que saber se gram positivo, gram negativo, e melhor, eu tenho que isolar o micro-organismo, classificar se ele é uma pseudomonas, se ele é um estafilococcus, e mais, fazer os testes de suscetibilidade. Tá bem? Então, não é simples você determinar o agente etiológico, quem está causando a infecção. Por isso que isso só é feito em ambiente hospitalar, claro, né? Propriedades químicas dos antimicrobianos têm que ser levadas em consideração, não só químicas como farmacológicas, então eu tenho que avaliar qual é o mecanismo de ação, se é na parede, se é no ribossomo, se é no DNA, qual é a toxicidade para o organismo que esse agente vai fazer, porque muitas vezes você precisa de uma dose muito alta. Se eu posso associar 2 ou 3 diferentes medicamentos que vão causar um sinergismo ou um antagonismo, né? Então, por exemplo, eu posso associar amoxicilina com eritromicina, por exemplo, eu posso, mas eu posso amoxicilina com, sei lá, cloranfenicol, já não posso, porque um é bactericida, outro é bacteriostático, então você tem essas dificuldades, vai dar um antagonismo nesse caso. Então eu tenho que avaliar todos esses aspectos para poder fazer uma escolha ou uma associação adequada dos antibióticos. Vamos falar agora um pouquinho sobre resistência aos antibióticos. O que é resistência aos antibióticos que os micro-organismos podem ter? É a capacidade para ele resistir aos efeitos da droga. Então, ou normalmente um agente é sensível, eu sei que as grãs positivas deveriam ser sensíveis à amoxicilina e elas não são. Então, você pode dizer, olha, ela deveria ser sensível, não é, então ela é resistente. A primeira cepa de bactérias resistentes que foram descritas foi na década de 40, veja, já logo quando surgiram as penicilinas, um Staphylococcus, tá? Staphylococcus aureus, resistente a penicilinas, né? E aí nós tivemos que desenvolver penicilinas que pudessem combater esse Staphylococcus, tá? A meticilina, por exemplo. Como é que eu avalio? Como é que funciona isso? Bom, imagine você um universo de bactérias. Se for muito difícil pensar em bactéria, pense em. Vamos fazer um experimento entre nós mesmos, né? Vamos supor que eu vá infectar todos os seres humanos desse planeta com Covid, né? Com coronavírus, vamos pensar assim. E aí, será que todos os seres vivos desse planeta, os seres humanos desse planeta, vão desenvolver a doença? Muito provavelmente não. Né? Muitos vão desenvolver sintomas, vão desenvolver a doença, mas alguns não vão desenvolver a doença. Por quê? Porque eles naturalmente são resistentes. Então, eu posso assumir que de todas as bactérias, agora pensando no mundo bacteriano, de todas as bactérias que existem, deve existir algumas bactérias no mundo que sejam resistentes a todos os antibióticos. Por que não? É possível que eu administre antibióticos em todas as bactérias do mundo, todas vão morrer? Não, sempre vai ter aquelas que naturalmente são resistentes. E o que eu faço? Por que o uso indiscriminado dos antibióticos piora essa situação? Então, vamos pensar aqui, ó. Você tem uma infecção de garganta por bactérias, tá vendo? Sendo que uma única bactéria que está lá na sua garganta é naturalmente resistente ao antibiótico que você for usar. As outras não, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai tomar um antibiótico, você vai matar todas as outras e vai sobrar apenas essa. É o que está mostrando aqui, tá vendo? A infecção cede? Cede. Você deixa de estar com infecção? Deixa, porque uma bactéria só não vai fazer nada. Porém, essa bactéria continua colonizando a sua garganta. Então, depois de algum tempo, sei lá, meses, até anos, tá? Essa bactéria vai crescer.
né? E aí você vai imaginar que umas próximas infecções, a população de bactérias resistentes é muito maior do que era anteriormente. E aí você toma novamente o antibiótico controla aquela infecção, mais ou menos, né? Porque agora eu tenho bactérias que são resistentes, mas você melhora. Depois de uma semana ou duas, volta novamente a infecção. Agora, a população que eu tenho ali são só de bactérias resistentes. Então, o que o antibiótico faz? É o antibiótico que causa resistência? Não, a bactéria já é resistente. O antibiótico seleciona as resistentes. Tá vendo? Então, é diferente do antibiótico induzir a resistência, não é isso? Por que eu tenho que parar o uso indiscriminado? Não é porque o antibiótico causa resistência, mas é porque o antibiótico seleciona que são resistentes. Esse conceito é importantíssimo, tá? Então, naturalmente, a bactéria pode ter resistência e o antibiótico simplesmente vai selecionar as resistentes. Tá bem? Bom, então, o que eu descrevi para você é um tipo de resistência chamada de natural. E por que natural? Porque a bactéria já é resistente e o antimicrobiano, né, o antibiótico, ele vai fazer a seleção apenas, né? Então ele vai selecionar as que são resistentes. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de bactérias que são resistentes. Eu sei em determinados antibióticos, então eu sei, por exemplo, que a polimixina, os aminoglicosídeos, o metronidazol, todos eles já foram descritos resistências naturais a eles. Ou a resistência pode ser adquirida. O que quer dizer ser adquirida? Uma bactéria que é naturalmente resistente, ela pode passar essa resistência para outra bactéria. É possível que elas troquem essas informações. Então você imagina que eu tenho uma bactéria que é naturalmente resistente, ela começa a ser selecionada ao longo do tempo no seu organismo, e o que ela vai fazer com aquelas que sobraram e que são sensíveis? Ela vai transferir a resistência para elas. Então eu vou dizer que é uma resistência adquirida, tá bem? Então olha que curioso. Então a bactéria ela contamina as outras com a resistência aos antibióticos. O que dá na mesma, né? A bactéria, daí todas vão ficar resistentes, você aumenta até mais rápido o processo de resistência aos antibióticos, tá bem? Então, eu tenho dois mecanismos possíveis para resistência. Ou ela é natural, a bactéria naturalmente já é resistente, ou a bactéria adquire essa resistência de outra bactéria que já é resistente, tá bem? Bom, aqui só mostrando para vocês como a bactéria transfere o seu material genético para outra, para que ela também fique resistente, né? Então, as bactérias elas fazem isso, isso aqui é chamado de troca de material genético, né? E aí ela vai, então, essa aqui é a naturalmente resistente, tá vendo? E ela transfere, então, o material genético que causa resistência para uma outra bactéria. Então, só mostrando como acontece esse mecanismo de transferência de resistência. Bom, quais são as formas, né? Como uma bactéria pode destruir ou ficar resistente ao antibiótico? Geralmente, a bactéria ela tem isto aqui, plasmídio. Né? O plasmídio é um pedaço de DNA que não é do cromossomo dela. Um plasmídio é um pedaço de DNA circular que elas ficam trocando, né? Uma bactéria troca com a outra e esse plasmídio ele confere um monte de proteínas que são responsáveis por destruir ou enganar o antibiótico. Também. Então a resistência bacteriana ela é por conta de um DNA plasmidial ou plasmídio, vamos chamar assim. E quais são as fórmulas? O que esse plasmídio pode produzir? Primeiro, eles podem produzir o que a gente chama de inativação enzimática. O que quer dizer isso? Que a bactéria produz enzimas, como a beta-lactamase, por exemplo, que destroem os antibióticos. Ou ainda, esses plasmídios podem produzir proteínas que alteram o local de ligação do antibiótico. Então, o antibiótico deveria ligar no DNA, ele não consegue mais ligar no DNA. Ou ainda, ela vai impedir que a droga chegue no sítio de ação, através de bombas de fluxo. Então a droga entra, ela deveria agir, por exemplo, no DNA, ela entra e sai, ela nem chega no DNA. Então a bactéria vai jogando o antibiótico para fora de volta.
Tá vendo? Então, há várias formas de você adquirir mecanismos de resistência, né? Então, aqui só descreveram para vocês as bombas de fluxo, que são os mais comuns dos mecanismos de resistência. Então, a bactéria ela vai então jogando as drogas que entram que têm efeitos dentro dela, ela joga de volta para fora. Então, macrolídeos, principalmente, aqueles que agem no ribossomo ou que agem no DNA, as quinolonas, né? Então, elas entram para funcionar e voltam, a bactéria joga lá para fora de volta através de bombas de efluxo. Bom, então aqui vai uma advertência, né? Então, todo profissional de saúde deve estar consciente da importância da utilização adequada dos antibióticos, porque o uso racional é uma das metas definidas pelo Ministério Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde para o século XXI, por conta das milhares de resistências que surgiram a partir de então. Tá bem? Eu faço um convite para vocês para as nossas aulas pelo Zoom, né, nos dias do nosso dia e horário de nossa aula, e até a próxima.